Olá, eu sou Aline Cidrini e você está no Meu Mundo Azul em dobro. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre interferência na aquisição da linguagem. Então, eu dividi com vocês o que eu fiz quando eles tinham 2 anos. Esse vídeo vai ser para continuar esse assunto. Por quê? O que eu fiz com eles de repetir e de insistir em determinadas palavras, no meu caso, foi benéfico. Mas a gente precisa parar aqui um pouquinho e entender essa aquisição da linguagem no autista. Há pesquisas que dizem que pessoas que tentam, aprender a falar através de repetição, como eu fiz, que ela pode vir a não se comunicar efetivamente, mas sim ficar repetindo. E repetir não é comunicar. Repetir é o que a gente chama de fala desconexa ou ecolalia. Então, essa repetição, ela precisa vir carregada de significado. Ela precisa vir contextualizada. Então, quando a gente vai intervir na aquisição da linguagem de um autista ou de uma criança que tem atraso de fala, entre outras questões, a gente precisa, além desse exercício de repetição de vocabulário, contextualizar. O que aconteceu comigo? Meus filhos, eles não falavam nada. Quando eu comecei a propor essa intervenção na fala através dessa repetição, eles começaram a identificar pelo menos os objetos. Mas mesmo assim, eles demoraram muito a falar. Já é uma característica do autista a ecolalia. A ecolalia é a repetição de palavras que pra gente não faz muito sentido. Então ele assiste a um programa de televisão, por exemplo, e completamente fora do contexto começa a repetir aquela frase. Isso não é comunicação, isso é repetição. Já é algo característico de alguns autistas. Eles já têm o hábito de repetir quando eles são orais. Isso é algo que a gente precisa ficar muito atento. No meu caso, eu usei a interferência para objetos, pessoas da família, mas se por um exemplo eles estivessem super expostos à televisão, ao tablet naquele momento, eles iriam repetir o que estava na televisão. E olha que aconteceu, porque por mais que a gente levante a bandeira de que televisão, tablet, celular faz mal, eu precisei disso em algum momento da minha vida. Então, além da minha interferência e eles repetirem essa interferência, eles tinham também a televisão, porque em algum momento a televisão era ligada em casa, em algum momento algum eletrônico era ligado em casa. Se não fosse diretamente para eles, era um jornal, era algum outro programa que alguém estivesse assistindo em casa, ou uma música. A ecolalia ou a repetição desconexa é algo que a gente precisa intervir. Como que eu fiz e faço até hoje? Todas as vezes que eles repetem algo que para mim não faz muito sentido, eu tento estabelecer uma conversa sobre alguma coisa, trazendo aquele vocabulário que ele usou para a realidade. Isso não é algo fácil. A gente não consegue perceber o tempo todo o que é a ecolalia de fato e o que é uma tentativa de comunicação. Os estudos, eles dizem que nós precisamos auxiliar as crianças nesse processo de aquisição da linguagem. Isso é necessário, porque aquelas crianças que têm dificuldade, que têm atraso na fala e os autistas, se eles não forem estimulados, eles podem vir a ter dificuldade para falar ou até mesmo não falar. Mas a forma que você vai intervir é uma forma que você tem que ficar bem atento. Não existe fórmula de bolo para autista. O que deu certo para mim pode não dar certo para você.
Então a gente vai através da tentativa e erro mesmo. Quando eu percebi que os meus filhos eles já não estavam mais aprendendo ou adquirindo vocabulários novos, mas criando um padrão obsessivo com a repetição, eu tive de mudar a minha estratégia. Então, essa estratégia de interferência da linguagem, ela é individualizada e ela respeita cada fase do desenvolvimento. Os 2 primeiros anos, eles são fundamentais, não apenas para os autistas, não. Eles são fundamentais para qualquer criança, porque é nesse momento que elas estão ouvindo, organizando tudo que está à sua volta, aprendendo para posteriormente produzir. E essa produção no autista, ela não vem de forma clara, por várias questões. Pelas questões de dificuldade mesmo na coordenação, na dicção. Muitos autistas têm uma dispraxia muito grande. Então, eles tentam falar, mas esse movimento, porque quando nós falamos, nós movimentamos muitos músculos, nós temos que dar conta da nossa respiração. E isso é um mecanismo complexo. Então, o autista, ele tem essa dificuldade. Esse vídeo, ele veio aqui para levantar uma bandeira que a gente ainda não tinha levantado. Eu trago aqui coisas que eu fiz, que deu certo para mim e para minha família, mas o que deu certo para um autista ou para uma pessoa ou para uma criança, não necessariamente pode dar certo em todos, porque nós somos indivíduos diferentes. E aí, o que vai mostrar pra gente que está dando certo ou não é a observação da família e da escola, porque é essa observação que vai nos ajudar a continuar, a reforçar uma técnica que está dando certo ou recuar quando essa técnica ela não está sendo benéfica. Eu ainda estou aqui nos 2 primeiros anos. O próximo vídeo eu vou falar sobre como foi a adaptação escolar nos 2 primeiros anos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Olá! Não, eu... Olá! Obrigado por ser inscrito no canal e apertou o sininho. Até a próxima! Beijinho! Dá um like! Subscribe! Inscreve-se! Dá um like! Compartilhe com seus amigos! Compartilhe com seus amigos e aperta o sininho.